Boa tarde, estamos de volta a um novo episódio do Pode Mais e hoje temos connosco a doutora Andreia Spin, da Mente Principiante. Desde já quero agradecer a sua presença e por estar aqui connosco hoje. Eu é que agradeço o convite e a pertinência do tema do podcast de hoje. Obrigada. Nada. Vamos hoje então falar sobre a escola e a importância também de renovar esta e criar novas medidas e expectativas também para as nossas crianças, porque como sabemos, o ensino infelizmente continua igual há bastantes anos e cada vez tem surgido mais a necessidade de mudar então este plano. O que é que a Mente Principiante tem feito? Como é que começou este projeto? Porque também sabemos que a sua área de base então é o marketing. Como é que começou este sonho? Eu sou professora na área da economia e, portanto, em termos práticos, na minha sala de aula, comecei a sentir muita necessidade de inovar a este nível das competências socioemocionais. E, portanto, procurei isto porque via os meus alunos com situações de grande iliteracia emocional, quadros de ansiedade, quadros de incapacidade de regulação emocional, quadros de incapacidade de comunicação, enfim, uma série de situações que me levou a querer perceber estes fenómenos, a querer estudar sobre os fenómenos e encontrar soluções para esta situação que vivia na minha sala de aula. Portanto, antes ainda da Mente de Principiante ter começado, começaram uma série de dinâmicas em registro de sala de aula, com os meus alunos, inicialmente, no sentido de os dotar de algumas ferramentas que contrariassem aquilo que eu vinha a sentir, não é? E, portanto, surge assim este programa chamado Calmamente Aprendendo a Aprender-se, que surgiu e saiu de uma sala de aula, de dentro da escola, não é? E que começou pelos meus alunos, mas depois foi-se alargando, efetivamente, a outros colegas que acharam curioso, inicialmente, acharam que era interessante partilhar e também fazer as dinâmicas nas suas salas, e começou-se a alargar, e depois realmente senti a necessidade de, para alargar ainda mais essa partilha, constituir efetivamente uma entidade que pudesse regular e dinamizar todas as atividades que eu já dinamizava num contexto mais informal, não é? E nasce assim então a Mente Principiante, que é uma associação que trabalha não só em contexto escolar, também em contexto laboral, mas que trabalha essencialmente esta questão do equilíbrio, da felicidade, do bem-estar dentro dos contextos onde se desenrolam as atividades. Portanto, a ideia da associação é inovar, efetivamente, dentro da sala de aula, trazendo para dentro das salas de aula processos diferentes que não só facilitem a vida emocional dos alunos, mas que também os ajudem na regulação das aprendizagens. Exato. Falou há pouco que os professores também sentiram essa necessidade. Eles tentaram também logo adotar essa medida, notaram a diferença nas crianças? Sim, de facto, como eu sou professora do ensino secundário, partilho, entre aspas, várias turmas com outros colegas, não é? E, portanto, de facto, às vezes os próprios alunos comentavam, podíamos fazer como na aula da professora Andreia, e começou a surgir alguma curiosidade inicialmente. Não foi uma iniciativa imediata de todos os colegas, mas houve alguns que realmente acharam muito interessante e começaram a pedir-me para partilhar, e foi assim que surgiu este conceito da formação dos facilitadores Calmamente que nós temos, para que cada professor autonomamente, se assim o desejar, para além de todas as intervenções que temos em contexto escolar, porque temos muitas intervenções em escolas, em todas as turmas das escolas, mas que cada professor pudesse também ter autonomia para, dentro da sua sala de aula, poder de alguma forma também dinamizar estas atividades. Não foram muitos no início, agora são muito mais, mas a mudança também é um processo lento, não é? Mais lento sempre do que gostaríamos. Exato. E o impacto das crianças, como é que as crianças reagiram a esta nova forma de aprender, esta nova forma de estar em sala de aula? No meu caso já não eram crianças, eram jovens, não é? E, portanto, eu, pelo impacto que teve e pelo que eu percebi que estava a acontecer e pela forma como eles adotaram também estas ferramentas e me diziam, professora, eu já fiz assim, hoje antes do teste de história fiz assim, coisas que tínhamos já trabalhado em sala de aula,
comecei a perceber que talvez fizesse sentido, e porque os meus alunos têm a partir dos 15 anos, não é? Por 15, entre os 15 e os 18, por norma, em média, comecei a achar que faria muito sentido começar desde muito mais cedo, não é? Exato. Porque se aquele impacto estava a ser tão grande nos meus adolescentes, se fosse mais cedo, então quando eles chegassem ao secundário, talvez aquelas necessidades não fossem tão grandes, não é? Tinha havido todo um trabalho antes, toda uma prevenção, Exatamente, para quando chegasse àquela isso idade mesmo. já havia todas as bases socioemocionais que eles precisassem. Exatamente. E então tive a sorte de ter colegas que me abriram a porta das suas salas de pré-escolar e do primeiro ciclo e, portanto, o programa neste momento já existe transversalmente, desde as salas de pré-escolar até ao secundário e foi já testado em todos estes ciclos, portanto, por vários colegas que o têm feito, porque o programa é uma intervenção anual, portanto, implica realmente um registro de continuidade, não é? Que o professor, por exemplo, do pré-escolar e do primeiro ciclo consegue ter com mais facilidade, pelo facto de estar muito mais horas com os seus alunos, não é? Mas é perfeitamente possível fazê-lo também nos outros ciclos, porque nós temos feito. Temos realmente feito e a prevenção, é isso exatamente. A prevenção faz toda a diferença, de facto, porque nós sabemos que até mesmo em termos de custos económicos a remediação acaba por ser, não é, muito mais cara e nem todos têm acesso. Não é? Nem todos têm acesso. E em relação aos pais, como é que os pais reagiram a toda esta nova mudança? Muito bem, também, muito bem. Nós temos até, inclusivamente neste momento, parcerias com diversas associações de pais, que são as próprias associações de pais que nos contactam, mas temos tido um feedback realmente extraordinário. As nossas intervenções atuais tentam envolver toda a comunidade escolar, não só os alunos, não é? Porque as comunidades educativas não são só os alunos, envolver outros professores de outras turmas, mas essencialmente também as famílias. Isso é para nós absolutamente essencial. E temos tido realmente um feedback muito, muito, muito positivo, desde e-mails que nos mandam os pais a dizer, olha, hoje fizemos isto, hoje ele contou-nos o que é que esteve a fazer e fizemos em conjunto. Também os materiais acabam, quando eles os têm e levam para casa, acabam por também facilitar. Mostrar, trabalhar também com os pais. É isso, acabam por nos facilitar bastante, não só a intervenção, mas também esta partilha que eles depois levam para casa. Exato, porque acho também é muito importante os pais também terem o seu trabalho de casa e acabarem também por trabalhar com as crianças, porque eu penso que só atuarmos nas escolas não é suficiente, é preciso também haver todo aquele trabalho com os pais. Claro, e nós temos que ter uma intervenção grande na sociedade e nomeadamente na forma como o trabalho está organizado, não é? Exato. Porque a escola responde a necessidades para além daquilo que era o conceito original de escola, não é? Tem neste momento um papel social extremamente importante. É um veículo social por natureza, não é? E, portanto, as famílias cada vez passam menos tempo em conjunto. As crianças passam mais tempo na escola, efetivamente, do que em casa com os pais. E, portanto, esta envolvência é, de facto, fundamental. E nós temos que alterar este modelo com urgência, sob pena de a escola ter que passar a responder a rigorosamente todas as necessidades educativas de uma criança, desde que nasce até que se forma, o que não faz sentido. É obrigatório que haja a participação das famílias, como é óbvio. Exato, eu penso também muito importante que os jovens, nomeadamente os adolescentes, não haver só a parte de educação vertical, mas também a parte da educação horizontal, ou seja, fazer dos próprios jovens, fazê-los autores principais também da sua própria história e fazer com que eles percebam que há novas medidas, pode-se haver aqui uma mudança na vida deles. Aliás, o programa Calmamente tem um subtítulo que é Aprendendo a Aprender-se. Não é aprendendo a aprender, é aprendendo a aprender-se, porque parte exatamente deste autoconhecimento, parte de cada um deles. E, portanto, cada participante no nosso programa é o ator principal do programa, claramente. E, portanto, isso depois é evidente que com consistência, com persistência, porque não há fórmulas mágicas, não é? Não se aplica o programa e de repente tudo muda. Não, é preciso que haja consistência também nas intervenções, não é? E, portanto, no fim, nós temos visto que os resultados também nos dizem que, de facto, o próprio relacionamento com os outros é alterado. E, por exemplo, ao nível da diminuição do conflito, ao nível da melhoria do relacionamento interpessoal. E, portanto, isso é muito importante, de facto, e depois cada um deles, nestas sementes que tem, vai acabar por plantá-las à sua volta, não é? Porque está com o primo e fala com o primo e partilha com o primo, ou com o colega que não tem o programa, e, portanto, isto acaba por se
expandir, não é? E por se alargar realmente a um conjunto muito maior do que só os participantes. Exato. Eu acho que a importância do plantar, como falou mesmo agora, tem sido aplicado também noutros projetos. Por exemplo, eu tenho conhecimento de um projeto que é o Keep Better From Love, que acabam também por fazer isso. As crianças que estão naquele ambiente acabam também por levar para casa e vão plantando aos pouquinhos, vai havendo aqui uma alteração. Exatamente, é relativamente isso mesmo. aos serviços que a Associação presta, podem-nos falar um bocadinho sobre eles? Sei Sim. que trouxe aqui material para nos mostrar. Sim, nós temos, para além dos materiais, os materiais surgem muito como apoio também aos nossos programas, porque materializam muitas das coisas que nós fazemos e é mais fácil para eles manusearem os materiais, perceberem de que forma é que podem mexer, manipular, para além de que também traz mais dinâmica. Depois tem esta mais-valia também de poder ser partilhado, não é? Tendo os materiais, eu posso partilhar com mais facilidade a dinâmica que estive a fazer, do que só contar, não é? Aquilo que aconteceu. E temos, lá está, relatos das famílias a dizer que já fazem parte as cartas mágicas do seu cotidiano. E podem ser usados em outros contextos, não só obrigatoriamente no programa. Para além da edição destes materiais, nós editamos todos os nossos materiais são de edição própria da Associação. E, para além disso, nós temos outros programas, temos estes programas em contexto escolar, mas temos também programas de autocuidado e bem-estar para docentes. Temos também programas de mindfulness, essencialmente no contexto escolar, e temos neste momento muitos pedidos de organizações, de empresas, que nos pedem que façamos também intervenções ao nível do bem-estar e da felicidade em contexto laboral, não é? Pronto. Depois fazemos várias outras coisas. Nós desenhamos programas à medida, por exemplo, autarquias para escolas que pretendam fazê-lo, fazemos também consultoria a essas instituições, normalmente, no âmbito destas competências socioemocionais, este é o core da associação, efetivamente, e fazemos formação à medida também. Portanto, sempre que uma organização pretenda, dentro das nossas áreas de trabalho, dentro da nossa missão, não é? Que pretenda fazer alguma coisa que nós possamos responder, fazemos também à medida programas e projetos educativos para essas instituições e organizações. E como é que as pessoas podem ter então acesso a estes materiais da associação? Sim, nós temos neste momento, a nossa página está a ser reformulada, mas em menteprincipiante.pt continua a haver o formulário de contacto e, portanto, podem nos contactar por essa via e depois rapidamente nós também entramos em contacto, devolvemos os contactos, porque estamos a organizar melhor o site de forma a que seja mais intuitivo e mais fácil de chegar a cada uma das coisas, a cada um dos materiais, a cada um dos programas. Penso que brevemente estará concluído, mas estas intervenções demoram às vezes mais do que nós esperamos. Mas é sempre a melhor forma contactar-nos. Temos também página no Facebook, Mente de Principiante. É muito fácil chegar a nós no Google, Associação Mente de Principiante, tem lá todos os nossos contactos e é fácil chegar a nós. A nível nacional, o que é que acha que ainda pode ser feito? O que é que ainda há para fazer? Como é que o projeto pode então atuar aqui? Há muito caminho para fazer, já está muito caminho feito. Nós temos neste momento quase 4.000 alunos impactados em escolas, quer em intervenções autónomas, quer em projetos de escolas em parcerias com autarquias, com agrupamentos. Temos tido muitos projetos muito interessantes, inclusivamente tivemos um projeto no ano passado com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, que para nós foi de extrema importância, não é? E de validação também da qualidade daquilo que estamos a fazer. Estamos neste momento já espalhados, temos já intervenções por todo o país, de Trás-os-Montes ao Algarve, e o nosso objetivo é alargar muito mais, porque 4.000 alunos dentro do panorama escolar, nós temos 800 agrupamentos em Portugal, mais ou menos, portanto há muito mais alunos para impactar, muito mais agentes educativos, porque nós não trabalhamos só com alunos, trabalhamos também com os professores, com os técnicos das escolas, os psicólogos, os terapeutas da fala. Todos eles fazem, os assistentes operacionais, todos eles fazem parte da comunidade escolar, não é? E, portanto, o objetivo é alargar o mais possível. Nós gostávamos de ter programas em cada escola, em cada um dos agrupamentos. Exato, eu acho que também é cada vez mais imperativa a necessidade de atuar também com os agentes educativos. Claramente, sim. Porque é verdade que alguns ainda têm alguns preconceitos relativamente a todo o sistema escolar e sinto também que é muito necessário para, quando eles atuam com as crianças e com os jovens, acabar também ali com alguns preconceitos e haver ali um espaço em que as crianças se sentam confortáveis para partilhar, nomeadamente situações em que estejam em risco, em perigo. Acho que é muito importante haver essa consciencialização. Os agentes educativos são quase a primeira porta para esse tipo de questão, não é? Se nós não tivermos abertura para receber aquilo que um jovem ou uma criança tem para partilhar connosco, alguma coisa não está bem, não é? Agora, também é preciso pensar
que os agentes educativos muitas vezes também não têm formação para gerir estas situações, não é? Quando vem um aluno, olha, passa-se isto, o que é que eu agora faço, não é? Portanto, também é preciso dotá-los dessas ferramentas e é preciso dotar, se calhar, as escolas de mais corpo técnico ao nível, por exemplo, da psicologia, não é? Estou a pensar, porque a psicologia nas escolas foca-se muito na questão da psicologia escolar, que é fundamental, mas se calhar não deixaria de fazer sentido ter também a psicologia clínica por lá, não é? Para um atendimento diferente. E, portanto, é forçoso, no meu entender, no evoluir da escola, não só uma humanização, para além da modernização de que tanto se fala, tecnológica, os tablets, estas coisas todas, é preciso pôr isso ao dispor, ao serviço de uma humanização. Não se pode, com a tecnologia, desumanizar a sala de aula, porque essa é que é a verdadeira evolução, é esta humanização, o relacionamento. Do relacionamento é que nasce a aprendizagem, efetivamente, não é? E, portanto, é preciso não descurar isso e é preciso não descurar também uma outra coisa muito importante, que é o bem-estar dos agentes educativos, não é? Porque se nós estivermos bem, se a comunidade escolar for saudável, a probabilidade daqueles alunos, daquelas crianças e jovens que frequentam aquelas escolas, serem também elas saudáveis e equilibradas é muito maior, não é? Exato. Como é evidente. Portanto, é preciso também trabalhar isto. O bem-estar dos agentes educativos, o autocuidado. Tínhamos falado há pouco da questão do burnout, que apesar de ser muito presente na escola, existe em empresas, nas diferentes entidades e cada vez torna-se mais necessário então este trabalho também com os agentes mais adultos. Claro. E da parte educativa que estão todos os dias presentes com as crianças. Não, é transversal à sociedade, não é? Quer em termos laborais, quer em termos escolares, é de facto transversal. E o Covid-19 trouxe esta coisa da saúde mental e emocional muito para a ordem do dia, mas para além de se falar sobre, é preciso intervir sobre, é preciso fazer alguma coisa, não é só falar sobre. E penso que o caminho agora está aberto para fazer mais trabalho sério e rigoroso sobre estas questões. Doutora Andreia, como é que pensa que a Associação pode estar daqui a 5 anos? Começamos por 5 anos. Daqui a 5 anos. Bem, eu sou bastante otimista no que diz respeito às minhas previsões e não sonharia que em tão pouco tempo já teríamos tanto caminho feito e tantos objetivos alcançados. Portanto, daqui a 5 anos eu espero, penso que já somos uma pequena referência em contexto escolar ao nível deste tipo de intervenção, mas gostaria de facto de estar mais presente em mais escolas e por que não, a internacionalização de alguns dos nossos programas, que acho que faria todo sentido, nomeadamente em colaboração com outros países, com outras comunidades escolares, para troca de ideias, para crescermos em conjunto, não é? Em prol dos nossos alunos, das nossas crianças e jovens, que, lá está, com este tipo de intervenções de prevenção, provavelmente terão menos problemas como adultos, não é? Exato, acho que também é como falávamos no início, prevenção. É isso. Ser cada vez mais necessário, e já se comprovou imenso, que é necessário então um trabalho de prevenção. Claramente. E eu acho que esse é o ponto base, prevenir para depois não ter que remediar. Exato. Porque remediar é sempre remediar, não é? Exato. O mal já está feito Exato. de alguma forma. Portanto, a prevenção eu acho que sim, é o ponto-chave de tudo. Exato. Doutora Andreia, obrigada por estar aqui hoje connosco, obrigada pela sua participação e desejo que o projeto cresça imenso e que consiga atuar em todas as escolas, porque é um projeto mesmo incrível e bastante pertinente. E daqui a 5 anos encontramos para ver então como é que está a associação. Eu é que agradeço o convite, foi um prazer. Acabamos mais um episódio, agradecer então a colaboração entre a MITV e a Margaia e estaremos cá para o próximo episódio. Obrigada.